Bom dia, pessoal! Já estava com saudade de vocês. Nós ficamos aí 15 dias sem aula de produção de texto, mais 7 dias sem atividade. Nossa, eu estava morrendo de saudade já. Bom que eu tive tempo de corrigir as redações, né? Já terminei as do segundo 2 anos e já mandei os resultados para vocês. Mas a gente vai continuar falando hoje de anúncios publicitários. Como eu disse para vocês, é o conteúdo mais legal do segundo ano. Eu espero que vocês tenham assistido os vídeos que eu mandei para vocês lá no GR8. E hoje a gente vai falar da estrutura dos anúncios publicitários. Primeiro vamos lembrar qual que é a finalidade, já que a gente ficou tanto tempo, né, sem aula, vamos lembrar qual que é a finalidade do anúncio publicitário. A finalidade é persuadir e convencer o receptor. Esse receptor pode ser um leitor de uma revista ou jornal, pode ser um telespectador, pode ser um ouvinte ou pode ser um internauta, certo? As principais empresas de marketing e propaganda trabalham com diferentes anúncios para TV, rádio, impressa, internet ou até mesmo anúncios nas ruas. Antigamente, as pessoas faziam o mesmo anúncio para TV, tiravam a imagem, né, deixavam o áudio e colocavam no rádio. Pegava a mesma ideia do anúncio, imprimia e colocava no papel. Às vezes usava até uma imagem mesmo lá da propaganda de TV, colocava no papel e fazia o anúncio. Hoje não. Hoje, mesmo sendo vídeo, por exemplo, um anúncio de televisão ou um anúncio do YouTube, mesmo sendo vídeos, são diferentes. Você pode reparar. Existem ainda casos, né, que é a mesma propaganda no YouTube e na TV, mas a maioria das boas equipes de marketing e propaganda é diferente. Para o YouTube, para o Instagram, para o Facebook, para a televisão, para o rádio, cada um anúncio diferente. Hoje as propagandas mais criativas e chamativas são as que vendem mais. Aquelas comuns que a gente está cansado de ver, que a gente chama de propaganda varejão, que são aquelas que é um anunciante que vai anunciar os preços na televisão e tal. Aquela marca não vende, vende aquele produto. Geralmente isso é utilizado em empresas, né? Lojas de imóveis, lojas de eletrodomésticos, lojas de mercearia, supermercados. Esse pessoal que geralmente continua fazendo esse tipo de propaganda. Mas eles não estão vendendo a marca deles, eles estão vendendo os produtos deles. Por isso que é diferente. Por exemplo, se você vê a propaganda de um supermercado que anuncia algumas promoções, você vai lá, compra aquelas promoções, mas se o outro supermercado fizer uma promoção melhor do que aquela, você vai no outro supermercado. Você não vende a ideia de que aquele supermercado é melhor que o outro. Não, você vai em busca das promoções. Os anúncios publicitários podem vender um produto, que é o que eu estou falando para vocês, uma ideia. Por exemplo, anúncios que o governo faz, que as instituições fazem, de conscientização, de, por exemplo, se beber não dirija, pare de fumar, esses anúncios são anúncios que vendem ideias, certo? E tem também os anúncios que vendem marcas. Eu deixei para vocês alguns anúncios que vendem marcas na última aula. Essa marca pode ser a marca da empresa, a marca de uma pessoa mesmo, o nome dela, que ela está querendo levar o nome dela para a população, ou de uma instituição. Estrutura, né, que eu falei para vocês, que é o que a gente estudar hoje, estrutura do anúncio publicitário. O anúncio publicitário tem um título, que ele é sempre criativo e atraente, com imagens inusitadas, linguagem conativa, jogo de palavras. Ele tem um corpo de texto, que é o desenvolvimento da ideia sugerida lá no título, frases curtas, claras e objetivas e a linguagem bem próxima do público-alvo. Por exemplo, se é uma propaganda para a juventude, vai falar para a juventude, de acordo com a linguagem da juventude. Se for um programa para nós goianos, vai lembrar de trazer aquele goianês, aquele jeito de falar que o goiano gosta, entendeu? Então, sempre a linguagem do anúncio ela é voltada para o público-alvo. Se é para todo mundo, aí vai usar uma linguagem para todo mundo também. E por último vem a assinatura, que é a identificação do produto ou da marca. Ela dá ênfase à comunicação e geralmente utiliza um slogan que o público já conhece. Red Bull te dá asas, o sorriso que faz Esses são slogans, por mais que sejam são slogans, ok? Linguagem do anúncio publicitário. Eu já falei que o anúncio publicitário precisa ter uma linguagem simples, clara e objetiva, voltada diretamente para o público-alvo, mas agora a gente vai falar de funções e tipos de linguagem utilizadas no anúncio publicitário. Funções de linguagem. O anúncio publicitário usa 3 tipos de linguagem.
três funções de linguagem: a linguagem referencial, a linguagem emotiva e a linguagem apelativa ou conotativa. Desculpa. A linguagem referencial é quando o texto tem o objetivo de divulgar uma informação real. Então, tem propagandas que são feitas com o objetivo de trazer informações reais. Por exemplo, propagandas de governos, por exemplo. Eles trazem informações reais para que as pessoas entendam o que aquele governo tem feito. Propagandas que divulgam imagens de pessoas que sofreram acidentes, imagens reais de pessoas que sofreram acidentes, para divulgar, por exemplo, o excesso de velocidade, para as pessoas não ultrapassarem o excesso de velocidade. Isso é propaganda com linguagem referencial. Linguagem emotiva, quando o texto pretende alcançar seu objetivo por meio das emoções dos receptores. Quando você faz uma propaganda, por exemplo, aqui eu deixei para vocês lá na aula passada de exemplo, aquela da Pets, que a pessoa tinha tatuado o nome do companheiro ou da companheira, né, do namorado ou da namorada, e aí termina o relacionamento e a tatuagem fica. E aí a propaganda vai e mostra cachorrinhos, gatinhos, com o nome que está na tatuagem, para a pessoa, né, para captar a pessoa pela emoção de adotar um pet. E aí você lembra da marca Pets, certo? Linguagem apelativa ou conativa, é quando o texto tem como objetivo convencer alguém a fazer ou comprar alguma coisa. É o que eu falei para vocês também lá das propagandas varejão, que quando você mostra que tem promoção no seu supermercado, atrai as pessoas para que elas vão lá comprar aquele produto. Isso é a linguagem apelativa ou conotativa, certo? Tipos de linguagem. Os anúncios publicitários também têm 3 tipos de linguagem. Linguagem verbal, oral ou escrita, né? Quando você faz uma propaganda de rádio, ela é só verbal, não tem como você colocar imagem no rádio. Então, quando você faz propaganda de rádio, quando você faz propaganda no Spotify, quando você faz propaganda em podcasts, a linguagem é sempre verbal, única e exclusivamente verbal. Só tem a palavra oral, não tem imagens. Linguagem não verbal utiliza imagens, fotografias, desenhos. Então, todas as outras, né? Quando é de impresso, quando é de televisão, de internet, tudo usa a linguagem não verbal. Lembrando que existem propagandas que são completamente verbais no impresso. Eu deixei para vocês o exemplo também da propaganda de despedida da Kombi. No impresso, eles fizeram um testamento da Kombi, que era um texto mesmo, um testamento da Kombi deixando coisas para a humanidade. Então foi toda de texto, toda verbal, toda escrita, certo? Então existem os dois jeitos. Mas o tipo de anúncio publicitário, o tipo de linguagem utilizado no anúncio publicitário que é mais utilizado é a linguagem mista, que utiliza o verbal e não verbal, o texto e uma foto, a imagem e a fala de alguém. Então, ou algo escrito na própria propaganda. Então, a maioria dos anúncios publicitários utilizam a linguagem mista. E, como eu falei para vocês, da estrutura, eu deixei para vocês aí um exemplo. Eu já vou deixar esse slide para vocês no GR8. O exemplo de uma propaganda. Refresco Maratá, prove dessa fruta. Esse é o título. O corpo do texto é essa imagem aí, tá bom? É o Maratá, jabuticaba, faz 1 litro, novo sabor, 35 gramas. Essa imagem é o corpo do texto. E a assinatura é o slogan, né? O sabor da fruta dentro do saquinho e a marca Maratá que está lá embaixo, ok? Na atividade de vocês, eu deixei algumas questões para vocês responderem. Vou deixar disponível no GR8, não é lá no ambiente virtual, vai ser na própria sala de aula. Vocês vão fazer escrita, né, no caderno, tirar foto e me mandar por e-mail. Não faz parte do portfólio digital, vai fazer parte do portfólio analógico, né, do portfólio que vocês vão deixar registrados no caderno, ok? Bons estudos para vocês, boa semana e até semana que vem, se Deus quiser.